Vamos falar de coisa boa, o espírito da Semana Tradições. Santa, as tradições. Tem uns que são chegados ao vinho, outros ao pão de Tu coco. gosta do vinhozinho, né? Não. Ah, sim. Não, tá, mas desculpe. não. Saí dessa, graças a Deus. Não, ai, peixe. Não, tu vai comer peixe na Semana Santa? Eu como todo dia. A tua tradição, jovem. A As minha penitências, tradição, né? exatamente, minha tradição é A penitência. abstinência de algumas coisas. Mas, sendo bem sincera, a minha penitência, tem um estudo científico que diz que você fizer algo durante 21 dias, seu corpo se acostuma. Ah, sim. Eu já tô acostumada a não ingerir mais nada com açúcar. Legal, Eu não cara. tomo mais café com açúcar. Perfeitamente. No começo era um purgancho pra mim, mas depois, Aboliu. aboli demais. Vamos chamar a Janaína Souza pra de fato a gente saber as origens dessas tradições que a gente conserva a cada período quaresmal, pode ser assim? Período quaresmal. Muito bom. Janaína Souza. Data extremamente importante para os fiéis cristãos, a Semana Santa revisita a morte e a ressurreição de Cristo. Segundo a tradição, o Filho de Deus veio para trazer salvação à humanidade. Os festejos iniciam no Domingo de Ramos, quando os católicos se reúnem em procissão com ramos de plantas para a bênção. O ato representa a caminhada do povo junto ao Salvador. De acordo com o calendário litúrgico, a próxima comemoração é a da Sexta-feira da Paixão. Conforme ensina a tradição cristã, nesse dia Jesus foi levado ao Calvário para ser crucificado. Nessa data, comumente os fiéis se reúnem em jejum e oração em memória ao sacrifício de Cristo. Após a semana reflexiva para os fiéis, o período festivo é encerrado com o tradicional Domingo de Páscoa, que representa a ressurreição do Salvador. Esse é o ápice do cristianismo e consolida a liberdade do povo de Deus. Apesar de tantos simbolismos já citados, as tradições que permeiam a época vão muito além e possuem suas particularidades. Ao longo do tempo e com o passar das gerações, hábitos são incorporados nas famílias que passam a reproduzir aquilo que lhes foi ensinado, sem nem ao menos saber como surgiram. Como conta a aposentada Dona Nazaré, há umas décadas a obediência às tradições eram seguidas à risca, e havia inclusive um temor em mantê-las. Naquela época a gente tinha muito respeito pelos dias santos. Então, entrava a Semana Caçadeira. Na Semana Caçadeira, nós chamava, hoje eu não sei se ainda tem esse, Semana Caçadeira, porque era a semana que a gente ia comprar por dia santo não se comprava nada. Filha de Dona Nazaré, a professora Maria do Socorro revela outras tradições que foram ensinadas a ela ainda na infância. Hábitos esses que a educadora fez questão de repassar para sua filha, a jovem Rayana, de 24 anos de idade. Nós não podíamos tomar banho a qualquer hora, nós tínhamos os horários para tomar banho. Eu, como tenho o nome de Maria, não podia pentear o cabelo, de jeito nenhum. A minha mãe trançava meus cabelos na quinta-feira, e eu tinha que passar a sexta-feira todinha com esse cabelo entrançado, sem poder pentear. Para Rayana, a geração atual não se mantém tão fiel às tradições quanto antigamente, mas é importante manter esses hábitos vivos. Conforme foi orientada desde cedo, a bióloga explica que deve-se evitar palavras desnecessárias que causem mal-estar, prezar pelo silêncio e não fazer festas nesse período, que revive um momento tão doloroso para a fé cristã. A gente não deve falar palavras feias, principalmente nesse período, né? Evitar qualquer tipo de estresse que leve a essa condição, né? Ir às missas, seguir os rituais de não fazer barulho. A gente não deve ir a festas, não deve fazer festas, grandes comemorações em casa de forma nenhuma, né? Sempre estar muito contrito, fazer as orações, também a questão do jejum, né? E não comer a carne vermelha. Em se tratando de jejum, o padre Carlos Alberto explica que a prática deve ser feita com o objetivo de se assemelhar com o caráter de Cristo. No entanto, a abstinência não se resume apenas aos alimentos, mas também aos hábitos e comportamentos. Hoje eu falo assim, eu tenho que jejuar de coisas que não me assemelham ao Senhor. Se eu falo muito mal das pessoas, meu coração, então não está semelhante a Deus. Então eu tenho que jejuar dessas coisas. E a oração não é só rezar aquela oração vocal tradicional, mas é uma oração que faz você ter a experiência com Deus. Entre as tradições mais comuns estão a distribuição de pães de coco, que funciona como um simbolismo da partilha do pão na Santa Ceia. A malhação do Judas, que consiste na exposição e na queima de um boneco em via pública para simbolizar o fim trágico do traidor de Cristo. Além da reprodução da Via Sacra, que representa um exercício de piedade onde os fiéis meditam o caminho percorrido por Jesus rumo ao Calvário.
Matéria rica e sensacional. Maravilhosa, Jana, parabéns. E todos nós aprendemos. Todos nós aprendemos. Só pra gente, antes da gente encerrar, lá em Caponga existe a tradição das esmolas. Das esmolas, Exatamente, né? chamam esmolas, as ofertas. Caponga com os sítios, a gente deixa peixe reservado, em compensação eles trazem o que a gente não tem. Caju, manga, girimum, É uma troca. coisas de roça. Legal, Exato. muito não bom. que um ou outro precise, mas isso naquela questão da irmandade. Uhum. Reforça o espírito do quaresmal. Muito bom. Com isso a gente encerra. Vamos embora.